Entrou. Vamos ver se o Axon entra aqui. Você já fez Olha, entrou. tantas vezes, né? Eu trago o carregador, né? Você quer? Pronto, acho que agora vai. Oi, Cris. Rômulo. Opa, Meu amigo, mas que sim. coisa, hein? Essa Não, internet, rapaz. sim. Aí, acontece essas coisas, aí por isso que eu pedi para você abrir no seu perfil para ver se a gente estabelece a conexão. Mas agora tá me escutando bem? Estou te escutando e vendo muito bem. Que bom. Pode ser. Desculpa esse Não, transtorno. que isso. Não, pode ficar tranquilo. E eu consigo pegar do seu perfil e salvar no meu blog. Pode ficar tranquilo. Essa Tá terceira bom. Eu vou etapa gravar. eu. Eu gravo aqui no Sim, meu e sim. você puxa depois. Aí você tem que gravar. Se não gravar, eu não Tá. consigo puxar, não. Mas, passando aqui para outra etapa, que a gente estava conversando anteriormente, é sobre a sua experiência com o doutorado. Se você puder compartilhar com a gente como é que foi na USP, né? Que é uma escola tradicional em direito, né? E foi com o GGF, com o Guilherme Guimarães Vou com o Guilherme. Feliciano, e resultou nesse livro, nessa obra belíssima. Se você puder nos brindar aí com essa experiência, seria legal. Isso tudo começou, Watson, num congresso da LTR. Eu me lembro que eu estava na banca da LTR, né, ali olhando os livros e tudo. E aí quando eu percebi, o Guilherme estava ao lado. E o Guilherme virou para mim, né, e falou: Mas deixa eu ver. Eu acho que não era congresso da LTR, não. Era um evento da Namatra, desses de juízes, que a gente. É um Conamate, né? Conamate, Isso, era um Conamate. E nesse Conamate, lembrei agora muito bem. Nesse Conamate, não sei se tu já participaste, você escolhe uma sala temática para debater ali, né? Então você tem um determinado tema, vai ter um relator, né? Enfim. Então eu era ali da plateia e tudo. Só que nos debates foi muito acirrado o debate. E algumas vezes eu fiz intervenções, né? Fiz algumas intervenções e tudo, ora para apoiar determinado enunciado, ora para recusar alguns enunciados. E aí veio essa. Eu estava na banca ali da LTR e tal, e o Guilherme, de repente a gente se encosta. E o Guilherme me fala: Você é de que região? Eu falei: Eu sou da 8ª região. Aí ele falou: Gostei muito das suas intervenções. Você não quer estudar em São Paulo? Aí eu pensei assim: esse cara é louco. Eu nunca imaginei sair daqui do Pará, né, estudar em São Paulo, nada. Eu na hora falei: não, eu tenho filhos, eu sou casado, né, não tem como eu me afastar, eu tinha que levar minha esposa, não tem como. Então, assim, só que aquilo ficou martelando na minha cabeça. E aí eu decidi realmente me inscrever, né? Eu decidi me inscrever. E na primeira tentativa eu fiquei na prova dissertativa. E vou te dar outro testemunho. Eu estava palestrando num evento internacional em Campo Grande, com o Guilherme presente. Ele palestraria depois de mim. E aí eu palestrei, o Guilherme palestrou. Quando nós retornamos, eu vi que tinha saído o resultado da prova dissertativa da USP, de seleção para doutorado. Quando eu abri, todo empolgado, Axel, reprovado. Aí ele perguntou: e aí? Aí eu todo sem graça. Falei: professor, fui reprovado. Ele falou: isso acontece. Eu pensei assim: que vergonha. E aí o que aconteceu? Quando foi, fiquei: eu não vou fazer isso não. Quando foi no outro ano, eu não sou de desistir fácil, viu, Axel? Para me derrubar tem que ser uma paulada Sim. muito bem dada. Tem que ser muito bem dada. Ainda não aconteceu isso. Então, quando foi no outro ano, eu me inscrevi de novo.
E o Guilherme, claro, sempre me disse, olha, Ney, não tenho qualquer influência lá, você tem que passar nas provas, chegar na entrevista, e na entrevista eu não abro a boca quando alguém me indica. Ou seja, não tem essa de ser ajudado, né? Sim. Então, me inscrevi. Nessa eu passei, eu me lembro que até a Valdete, eu fiz com ela a prova, a Valdete, vários outros colegas juízes. Nós fizemos a prova dissertativa e nesse, graças a Deus, deu certo. Né? Que legal. Quando eu estive a primeira vez na USP, eu não acreditava, né? Porque eu entrei naquilo ali, aquele ambiente era muito estonteante para mim. Nunca esperei estar na USP. Né? Aquilo ali para mim era um outro mundo. Então, quando eu fui assim andando e eu via os corredores ali da USP, eu via um papel com o nome as turmas da graduação e os professores. Rapaz, eu fui lendo os professores, todos os professores que a gente lê os livros. Sim. Aí eu pensei comigo, é impossível tu concorrer com um cara desse. Eu tinha me formado, porque eu não contei essa história, fica para um outro dia, eu acabei não me formando na Federal de Belém. Porque quando eu fui para assumir no TRT, eu fui para Marabá. E eu não consegui continuar os meus estudos na Federal do Pará, em Belém. Não consegui transferir para Marabá, embora em Marabá tivesse a Universidade Federal do Pará e curso de Direito. Eu tive que fazer outro vestibular de novo, 2 anos depois, passar no vestibular e voltar a estudar Direito. E eu me formei na Universidade Federal do Pará, campus Marabá. Hoje, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Então eu fiquei pensando, eu me formei no interior do Pará, gente. Como é que eu vou chegar numa USP? Mas eu fui passando nas provas, cheguei na entrevista, fui entrevistado por 8 professores. Eu acho que eu tremi mais nessa entrevista do que na prova oral para juiz. Sim. Então foi um negócio assim impressionante. E graças a Deus deu certo. E eu tive a oportunidade não só de estudar na USP, mas de ter sido selecionado pelo Guilherme para ser monitor dele, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, para mim, isso foi uma honra muito grande, uma alegria. O resultado do doutorado, eu me afastei do tribunal, né, oficialmente, por 2 anos, mas pude depois retornar, defender com êxito e produzir essa obra que você mostrou, que é a minha tese de doutoramento, né, que é a poluição labor-ambiental. Para mim, foi uma realização que eu nunca imaginei, totalmente improvável, né? Mas que, mais uma vez, Deus fez se realizar na minha vida, porque eu realmente nunca pensei que um dia eu pisaria nas arcadas. Te confesso, nunca pensei. Que legal. Né? E eu passei 2 anos, literalmente, mergulhado dentro daquela faculdade, colado no Guilherme. Então, foi um aprendizado muito grande. Quando eu voltei, eu voltei para tomar posse como professor efetivo da UFPA. Porque nesse interregno eu fiz concurso para professor da Universidade Federal do Pará e fiquei em primeiro lugar. Que legal. Então, já voltei para assumir o cargo de professor, né, da UFPA, o cargo de professor adjunto. E hoje você dá aula em graduação lá na UFPA e na parte do doutorado também, né? Mestrado e doutorado. Né? A Federal do Pará é a única no norte do Brasil que possui mestrado e doutorado em Direito. E eu tenho, né, na pós-graduação, sou professor permanente, tenho 2 disciplinas na pós, que é Direito Ambiental do Trabalho, e a outra é Contemporaneidade e Trabalho. Então, são as 2 disciplinas, e lá a gente orienta a nível de pós-graduação. É uma satisfação, uma honra. Que legal. E tem algum grupo de pesquisa que você coordena? Temos um grupo de pesquisa, nós durante a pandemia pausamos, né? Vamos retornar no segundo semestre, se Deus quiser, que é o grupo de pesquisa chamado GP Contrab, Grupo de Pesquisa, Contemporaneidade e Trabalho. Então, o grupo de pesquisa tem 1 ano e meio, a gente estuda, né, as obras que eu passei para eles são obras geralmente de sociologia do trabalho, voltados a estudar o mundo do trabalho contemporâneo, para alargar os horizontes aí da turma para compreender o que acontece na nossa realidade contemporânea, né? A chamada sociedade pós-industrial. Legal. E Ney, passando aqui para a terceira etapa
dessa Que conversa bom que o contigo. pessoal continuou, né, rapaz? Que bom que eles estão aqui. Sim, sim, Aquela então sim. turminha nossa aqui continua. Que E bom. aí eu tenho muita, a gente tem muita visualização no momento posterior. Tem Sim. muitas pessoas que às vezes, pela rotina, né, de casa, prefere assistir no momento depois. Então aí por isso que eu deixo registrado no meu Instagram e no blog também para quem tiver Excelente. interesse. O blog é www.magis.com.br. É um canal que tem mais de 8 anos de existência, né? A gente debate direito do trabalho, processo do trabalho e dá dicas, no geral, sobre o mundo do trabalho e de concurso. O Ok? Axel com 10% de bateria. Vixe, então. Como eu vim para a sala, sem carregador aqui, eu acho Não, que não tem problema, não, mas eu acho que dá para a gente debater. Eu não sei se vai ficar. Se você puder passar rapidamente sua experiência como juiz, eu fiz essa pergunta para vários magistrados, inclusive com magistrados com mais de 20 anos de carreira, e inclusive o Otávio Calvé, o querido lá, ele lembrava perfeitamente da primeira audiência dele, de umas peculiaridades que aconteceu. E você, a sua primeira audiência, você ficou nervoso, que era a realização de um sonho? Ela transcorreu normalmente ou tem alguma peculiaridade que você pode compartilhar? Eu vou botar bem aqui, minha esposa trouxe aqui o carregador, deixa eu botar aqui. Eu vou só botar aqui o carregador, peraí. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. A turma me conhece aí, sabe que eu sou informal, viu? Aham. Eu acho que... Eita. Eita. Gente. Aí. O Agson? Espera aí que ela foi pegar o outro carregador, senão vai acabar rapidinho aqui, espera aí. Eu acho que agora vamos ver. Sim, agora tá excelente. Deu. Aí. Travou, acho. É o sinal. Tentando aqui. Vamos encerrar. Não, aí. Eu acho que. Tá me ouvindo? Agora estou escutando. Tô te ouvindo. Beleza. Ótimo. Eu vou desativar os comentários que parece que melhora, né? Sim. É o seguinte, viu, Agson? Por incrível que pareça, eu te falei que eu era diretor de secretaria, né? Quando eu passei para juiz, eu era diretor de secretaria da 4ª Vara de Belém. Uma vara de capital, muito movimentada. Então, cá entre nós, né? Eu sabia como funcionava uma vara. Né? Eu passava os despachos praticamente todos já minutados, né? Então, eu não tive nenhum problema com relação a tanger processo, conduzir os processos, né? Então, eu já entrei praticamente com essa experiência. Mas tem uma curiosidade. Eu, por algum motivo, rapaz, apesar de eu conhecer os advogados, porque eu era diretor de secretaria, eles me conheciam, conhecer o ambiente, o Fórum Trabalhista era o meu ambiente de trabalho. E eu, quando tomei posse, olha a curiosidade, outra curiosidade. Eu era diretor de secretaria da 4ª de Belém, passei conclusos os processos para mim mesmo, porque o meu primeiro dia de trabalho como juiz foi na 4ª Vara de Belém. Tu acredita? Eu devia até ter guardado um processo desse. Porque o que aconteceu? Eu passei concluso com o meu carimbo, diretor de secretaria. Uhum. Eu minutei o despacho com o meu nome, porque no outro dia eu sabia que eu ia despachar o processo. Quando eu cheguei no outro dia, eu fui lá e assinei. Né? Então, eu comecei na 4ª Vara junto com o doutor Itamar, junto com outro colega, o Marco César, que é juiz aqui conosco. O Marco César não tinha a mesma experiência que eu tinha, né? Mas, por incrível que pareça, rapaz, ele teve coragem de entrar primeiro que eu para fazer audiência. Eu esperei uma semana.
eu estava meio travado, sabe, para entrar Sim. na sala de audiência. Eu estava preocupado de passar vergonha. E o Marco César, que é o contrário, que não tinha experiência, ele já quis entrar no primeiro dia. E entrou Olha só. muito bem, fazendo audiência, fazendo instrução. E o doutor Itamar virava para mim, rapaz, tu é muito frouxo. O Marco César já está fazendo audiência e estou aí com medo de entrar. Aí o que aconteceu? O doutor Itamar falou, olha, tu vai fazer a próxima audiência. Seja o que quer que aconteça, tu vai entrar. Aí foi um arquivamento. Eu entrei, tu acredita? Eu entrei só para dizer arquivo nos termos do artigo 844 da CLT. Só que o que aconteceu? Quando eu entrei e disse isso, já entraram as partes do próximo. Aí não teve jeito. Aí eu não pude levantar. Acabei sendo forçado a fazer a instrução. E eu, a partir dali, amigo, aí que nem andar deslancha. de bicicleta, né? Começou a andar, voou. Né? Então foi uma... pouco tempo já estava fazendo as instruções já mais pesadas. E Deu uma pequena travada, né? Oi? Oi, tô te escutando. Oi? Vixe, deu uma pequena Oi? travada. Mas agora tô te escutando. Não atrapalhou em nada, não. Deu Pois uma pequena travada. Mas olha, depois dessa primeira audiência, fluiu tudo normalmente. Então, fiz as minhas audiências, depois eu fui para o interior, passei muito tempo no interior, fazendo um evento interessante que aconteceu, foi numa cidade chamada Óbidos, muito pequenininha, que um trabalhador ingressou com uma ação trabalhista manifestamente prescrita a pretensão. Ele entrou com mais de 2 anos. E eu me lembro que, eu na minha cabeça de juiz técnico, né, eu pensei, isso aqui é assim, a sentença na hora. Então, confirmei ali os dados, as informações, e em audiência prolatei a sentença. Então, na frente das partes, eu disse, pronuncio a prescrição da pretensão do autor, extinguindo o processo com resolução do mérito. Levantei e entrei no meu gabinete. O secretário de audiência me chama. Doutor, o reclamante quer conversar com o senhor. Aí eu, mas o que ele quer? Ele falou, doutor, ele quer conversar com o senhor. Aí eu fui. O reclamante, uma pessoa super humilde, olha para mim e diz, doutor, quando é que eu posso voltar para pegar o meu dinheiro? Rapaz, aquilo cortou meu coração. Aí eu percebi que eu tinha sido muito frio e técnico no processo. Eu tinha usado um palavreado burocrático, dogmático e técnico para uma pessoa assim, sabe o que eu estava dizendo, né? Sim. Aí eu tive que explicar para ele, Alisson, o que era prescrição. Né? E aí, na frente da vara, tinha um cajueiro. E a gente fazia suco de caju todo dia. E aí eu falei para ele, olha, deixa eu dizer uma coisa, tá vendo esse cajueiro? Ele olhou, doutor. O senhor tá vendo aquele caju no chão que caiu? Tô. Pois o bom é quando a gente come assim do pé, quando ele está maduro, não é? Quando ele cai, passa um tempo, ele não fica podre? Fica. Pois esse tempo da fruta madura para ela apodrecer e você não mais comer, se eu trazer aqui para o direito, é o tempo que o seu tempo é entrar com a sua ação. Então, resumindo a história, a sua fruta apodreceu. Aí foi que ele entendeu mais ou menos aquilo que era, o que estava acontecendo no processo, né? E ali eu tive uma outra lição, né? E as palavras, elas são muito importantes. Então a gente precisa se comunicar de uma maneira compreensível, de sorte que quando nós estamos é preciso ao nível dessas pessoas para você poder falar e aumentar quando for preciso aumentar, mas sobretudo diminuir para o patamar dele quando
for preciso diminuir, de maneira que essa pessoa entenda. Né? Ali foi uma lição que eu tive, boba, parece, mas não era. Eu precisava de choque de realidade para entender que a gente lidava com seres humanos e aquilo que estava nos livros não servia para o cidadão, né? Para o ser humano que estava na nossa frente, né? E que precisa de uma resposta do Estado. Como ele não tinha advogado, Agson, eu tinha o dever de traduzir o linguajar formal do direito para o idioma. Está me ouvindo? Por favor, está me ouvindo? E aí, pessoal? É. Bom, é melhor encerrar mesmo. Eu vou. Eu acho que é exatamente. É. Vamos Mas deixar não tem por... problema, não. Vamos fazer o seguinte, vamos. Pode ser. A gente combina para fazer essa parte restante, né? Mas, de qualquer forma, foi muito produtivo e legal ter conversado com você. Apesar do sinal, a gente Parece que pôde... voltou, né? Parece que tá agora, né? Tá me escutando? Tô te ouvindo normal, vendo. Que coisa, né? É, Parece que... mas tá, aqui, eu tô enxergando um pouco desfocado, tá pausado. Mas eu tô te ouvindo aqui, mas como o sinal tá realmente oscilando, eu gostaria de... Sim, sim. Sim, sim. Aí eu olho, eu vou olhar mais... Sim, sim. Mas essa ficou excelente. Eu tenho os dois. Não, pode ficar tranquilo, porque essa ficou excelente e está registrado no meu IGTV, principalmente a sua história, da sua trajetória de concursos, né? Que eu acho que é o mais importante, que a gente queria deixar isso aqui de recado para motivar quem tem o interesse da magistratura do trabalho.
pode ficar super tranquilo, que foi fantástico conversar com você e realmente fechou com chave de ouro, viu? Apesar dessas pequenas intempéries que a gente passa aí das transmissões, mas me tenha como amigo, eu estou sempre à disposição e quem sabe a gente retorne com outra live, com outra temática. Eu te admiro bastante e fica a dica aí para quem quiser seguir o professor Ney Maranhão, que é meu seguidor, é @Ney Maranhão, e tá indicado esse livro que eu adoro bastante, que é a Poluição, Labor Ambiental, e a live, aquele pedaço do começo que é fantástico, vai estar disponibilizada tanto no meu IGTV quanto no meu blog, que é www.magistradotrabalhista.com.br. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, viu, a sua paciência aí. Mando um abraço para a Jofrane, que ela está te ajudando aí. E é isso, meu amigo. Agradeço muito. E grande abraço e tudo de bom, viu? Tchau, Agson. Tchau, pessoal.